Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de economia. Lembrando que a gente está estudando o livro do Mankiw. E eu preparei uns slides para vocês que foram baseados aí no livro, nos slides da editora. A gente viu já nos vídeos passados sobre a economia real, a produção, o PIB, e esse crescimento de longo prazo, o que faz para ter esse crescimento de longo prazo ali, que é capital, trabalho, produtividade, tecnologia e demais. Agora a gente está falando na parte 10, que é sobre moeda, preços de longo prazo, aí o caso do crescimento da moeda. Eu falei anteriormente sobre o Banco Central, emissão de moeda. Bom, essa teoria, a teoria monetária, basicamente ela vem da teoria quantitativa da moeda, que surgiu lá no século XVIII e foi bastante utilizada pelo Milton Friedman e demais aí da Escola de Chicago, né? A teoria clássica da inflação. E ela tem alguns pressupostos. Essa teoria, hoje em dia, é bastante questionada pelos economistas, mas ainda assim ela perdura no tempo. Ela sustenta que o nível de preço, que quanto mais moeda eu tiver na economia, essa moeda da economia não gera crescimento da economia, não gera crescimento real, e sim só um aumento do nível de preço, nesse caso é a inflação. Logo, ele estuda esses problemas hiperinflacionários que o Brasil já passou, o Zimbábue também é um caso clássico de hiperinflação, Venezuela agora e Argentina. E ela explica o que acontece com essa emissão de moeda, esses efeitos inflacionários. Dessa forma, como a gente está estudando moeda, a gente trabalha sobre dois aspectos, né? A gente tem o aspecto da oferta de moeda e da demanda de moeda. A gente viu que a oferta de moeda, ela dá como? Ela é o Banco Central que emite a moeda, e aí, a partir daí, tem aquela criação de moeda pelos bancos, que o Banco Central consegue monitorar e controlar aquela criação de moeda dadas suas políticas monetárias, que eu acabei de falar. Dessa forma, a gente sempre olha pela ótica do Banco Central. A teoria foi baseada pensando no Banco Central, que é o emissor de moeda. A demanda já é o quanto que as pessoas precisam de liquidez. Se você precisa vender seu carro, comprar comida, ou seja, você vai precisar desse instrumento de troca que é a liquidez aí da moeda. Então, quanto mais você demanda essa liquidez, maior a sua demanda de moeda. Portanto, imagina-se um gráfico que a gente tem dois lados, né? Um leva ao outro. Então, do lado de cá eu tenho o valor da moeda, do lado de cá eu tenho o nível de preço. Só para a gente entender esse valor da moeda, imagina que você tem uma nota de R$100 e você consegue trocar em torno de uma camisa. Logo, uma camisa custa R$100, beleza. Se muita gente... o Banco Central começa a emitir muita moeda, as pessoas vão procurar mais, comprar mais. E aí o que o vendedor de camisa vai fazer? Se ele não tiver tecido suficiente, mão de obra, trabalho, tempo, para produzir mais camisa, ele vai repassar no preço imediatamente. Logo, ele não teve um aumento real. E aí o preço da camisa sobe para R$200. Logo, uma nota não compra mais uma camisa. Vou precisar de duas notas para comprar uma camisa. E aí mexeu no quê? No valor da minha moeda. Minha moeda que valia para uma camisa, agora eu consigo comprar meia camisa só, R$100. Logo, eu tive um aumento de preço que saiu de 1 para 2, né? Dobrou o preço da camisa de R$100 para 200. Logo, se eu imaginar que a quantidade de moeda, imagina que esse eixo X aqui é a quantidade de moeda que eu tenho. Eu tenho a demanda. Portanto, quanto mais barato fica a moeda, maior vai ser a minha demanda, né? Quanto mais moeda eu tiver no mercado, mais barato vai ser essa moeda, essa lógica que eu falei, né? Se tem muita moeda no mercado, as pessoas vão comprar mais, e aí os preços tendem a subir. E aí eu tenho o quê? Uma alta nos preços. Aqui, ó, aqui ele está aumentando o preço, ó, que é o efeito inflacionário, que a moeda desvalorizou. Essa é a demanda. Por outro lado, eu tenho a minha oferta, né? A minha oferta ela é determinada pelo Banco Central, ele que controla essa quantidade de moeda de circulação. A gente não consegue imprimir dinheiro na nossa casa. E essa moeda, a gente pressupõe que ela é fixa. O Banco Central que determina quando que ele vai emitir. Ele não é a todo momento emitindo, soltando e voltando, né? Ele emite uma quantidade, está lá no balanço do banco, eu acabei de mostrar, e depois ele consegue controlar aquele fluxo que ele está circulando. Mas a emissão ele é fixa, depois ele pode aumentar ou diminuir. Dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho um nível de equilíbrio, que é um valor de equilíbrio da moeda que me gera um valor de equilíbrio de preço. Então, para uma dada oferta de moeda pelo Banco Central e demanda, eu tenho um nível de preço de equilíbrio da minha inflação, a gente chama de inflação de equilíbrio. Agora, se o Banco Central resolve aumentar, oferecer mais moeda, ele vai deslocar aquela curva para a direita, né? E aí vai sair da quantidade 1 para a quantidade 2. Aí, automaticamente, mais moeda vai gerar o quê? Vai gerar uma alta da minha inflação. Porque enquanto um novo equilíbrio aqui, que é o valor da minha moeda, diminui. E aí eu tenho um aumento da minha inflação. Então, se diminui o valor da moeda, aumenta o nível de preços, aumenta o efeito inflacionário.
Dessa forma, gera o quê? Aquela teoria prega isso. Quanto maior a oferta de moeda, eu tenho um maior nível de preço. E aí tem a dicotomia clássica, né? Que eu tenho dois tipos de variáveis. Eu tenho as variáveis reais e as variáveis nominais. O que é uma variável nominal? É o preço, exatamente, que as coisas têm nominalmente, né? Por exemplo, se eu falo que a camisa custava R$100, agora ela custa R$200, o valor nominal dela é de R$200. Teve mais camisa do mercado? Não, é uma camisa só. Então, o valor real dela é de 100, só que nominalmente ela é vendida por 200, por causa do efeito do preço, né? Então, os preços reais, em reais, são variáveis nominais, e os preços relativos são variáveis reais, ou seja, a camisa ela vale R$100 em termos relativos, mas ela está sendo vendida por 200. E aí gera um termo que é importante se saberem, que chama neutralidade da moeda. A moeda ela é neutra segundo a teoria neoclássica. As teorias novas que estão surgindo agora, MMT, que é a teoria moderna, já prega o inverso. Alguns economistas famosos até defendem ela, né? Inclusive o Lara Rezende, que foi o criador do Banco do Real, junto com o Pércio Arida, hoje ele é um defensor da nova teoria, não essa teoria tradicional. E eles pregam que não há essa neutralidade. O que é essa neutralidade? Que a alteração da oferta de moeda não afeta as variáveis reais. Então, se eu tiver mais moeda no mercado, não necessariamente eu vou ter mais blusas sendo feitas, né? Muito pelo contrário. Mais moeda vai fazer uma elevação nos preços da blusa. O que vai gerar o aumento das blusas é toda aquela teoria que eu falei, que é a teoria real que eu mostrei nos vídeos anteriores, que é a quantidade de trabalho, a quantidade de insumo, a quantidade de matéria-prima, quantidade de tecnologia, produtividade. Ou seja, isso que gera um aumento real da produção de camisa. Vou ter mais trabalhador, vou ter que ter mais insumo, mais tecido e mais demais, né? Isso gera um aumento minha variável real. Simplesmente jogar moeda no mercado via helicóptero, né? Os Estados Unidos até brincam, né? Que ela lançar a moeda por helicóptero, jogando dinheiro para o povo, não significa que eu vou ter um aumento real das coisas. Dessa forma, de acordo com a teoria neoclássica, o sistema monetário é irrelevante, é neutra. A moeda não influencia. A moeda não influencia. Ela é neutra para explicar as variáveis reais, a produção, o PIB. E aí, o que a teoria neoclássica fala? Ela fala o seguinte, a velocidade da moeda. Fez um cálculo para descobrir o quanto que essa moeda circula no mercado. E a velocidade é o quê? É V. E aí ele faz o quê? Eu pego o meu PIB e divido pela minha quantidade de moeda que eu tenho. Só que esse PIB aqui é o quê? Meu PIB nominal. Meu PIB nominal é o quê? É o meu PIB real, quanto que realmente é, e o meu deflator do PIB. Eu mostrei isso lá para trás para vocês, né? E o meu, nesse caso aqui, meu nível de preço, ó. Ou seja, meu nível de preço, meu PIB real, eu tenho meu PIB nominal. Então, se eu pego o PIB e divido pelo M, eu tenho minha velocidade da moeda. Logo, se meu PIB ele aumenta muito mais rápido que a quantidade de moeda que eu tenho, significa mesmo R$100 está conseguindo girar mais rapidamente e produzir 200, 300, 400 reais de PIB, né? Imagina R$200 de PIB dividido por R$100 de moeda, significa que essa moeda está circulando rapidamente, está conseguindo circular rápido, a velocidade dela é rápida. Agora, se ele é menor do que 1, é o inverso, né? Tem muita moeda no mercado e pouco PIB sendo gerado. Lembrando que como a moeda é neutra, ela não tem esse impacto. E aí, o que eu faço? Se eu passo M, que está aqui, para lá, eu tenho que M vezes V é igual a P vezes Y. Isso daqui é a forma clássica aí da teoria monetária, equação quantitativa, onde M é a quantidade de moeda, V é a minha velocidade, P é meus preços e meu Y é meu PIB real. Lembrando que esse cara aqui é aquele meu PIB nominal, né? Agora, o que acontece pela lógica? Pela lógica, essa velocidade aqui, ó, ela é quase que uniforme, ela não aumenta muito, essa velocidade de circulação da moeda. Ela é fixa. Então, imagina que isso daqui é fixo e esse PIB Y real, que eu acabei de mostrar lá nos vídeos anteriores, eu falei que ele é influenciado pela quantidade de trabalho, terra, tecnologia, produtividade e demais. Logo, se eu tenho um aumento aqui na minha moeda, obviamente eu vou ter um aumento no meu PIB nominal, que é essa turma de cá da igualdade. Mas esse daqui não mexe por causa da neutralidade, o pressuposto de neutralidade da moeda, logo eu vou ter um aumento de quê? Tem um aumento do meu preço. O aumento, portanto, na minha quantidade de moeda no mercado gera um aumento de preço, não um aumento de PIB.
Eu peguei aqui um exemplo para a gente pegar os números do Banco Central lá de 2001 a 2019, mais atualizado possível, e aí eu converti tudo para o índice 100 aqui na base 100 para a gente conseguir fazer o cálculo. Eu peguei lá o PIB, e aí o PIB saiu lá de, vamos voltar, o PIB saiu de 100 em 2001, subiu lá bem próximo de 600 aí em 2019. Logo, o que a gente está vendo? Que nesses 19 anos, um pouco, 20 anos, a gente teve praticamente 6 vezes o tamanho do PIB nominal. Aí significa que, em real, a economia cresceu 6 vezes? Não, não sei. Se você tinha uma casa antes, agora você tem 6 casas, ou se você tinha uma casa antes, em 2001, hoje a sua casa vale 6 vezes o preço que ela valia. Se a minha mesma casa vale 6 vezes o preço que ela valia, eu só tive um aumento nominal. Agora, se eu tenho 6 casas com o mesmo preço que ela tinha lá atrás, eu tenho um aumento real. Essa diferença não esqueça. E aqui eu peguei o M1, lembrando, o M1 é quantidade de moeda em poder do público, que é a moeda impressa que as pessoas têm guardado no colchão, está na sua carteira, e mais os depósitos à vista, que é dinheiro que está depositado na conta. Também converti uma base 100 lá em 2001. E olha só o que aconteceu. É bem o que a teoria falou. Quando eu faço uma divisão de um pelo outro, eu coloquei ali do lado a velocidade da moeda, e aí 1 é igual, acima de 1 e abaixo de 1. Né? Basicamente, ele está dentro do 1. Tá? Ele oscila pouco, ele oscila... Repara que o eixo é de 1, né? Estou falando desse eixo da direita aqui. Ó. O eixo da direita da velocidade da moeda, que é a divisão desse por esse, né? Ele está 1.2, 1, 0.8. Variação pequenininha, não é 3, 4. Né? Logo, na média, ela varia ali em torno de 1, né? No caso do Brasil. Então, a variação em torno de 1 segue exatamente o que a teoria fala, que a velocidade da moeda, o V, ela é fixa, no caso aí do Brasil, eu acabei de mostrar que é próximo de 1. Logo, se eu tiver um aumento do M, e aí eu vou ter um aumento do meu P no longo prazo, por causa do Y causado por outros itens. Né? E aí, portanto, a gente pode resumir isso que eu falei em 5 passos. Né? Primeiro, a velocidade da moeda ela é relativamente estável, não é 100% estável, mas ela é relativamente estável. Acabei de mostrar nos últimos 10 anos ali. Aqui ele fala de longo prazo, eu peguei 20 anos, não é longo prazo. Lembrando que longo prazo é 100 anos. Né? Então, ela é relativamente estável. Porque também não tinha os dados muito passados para fazer essa comparação para vocês. E quando o Banco Central resolve aumentar a M, a quantidade de moeda de circulação, causa o quê? Vai causar uma variação nominal, vai aumentar o PIB. Aumentou a M, aumentou o PIB. Então, vocês viram que os dois subiram. Só que esse PIB aqui, ó, PY, é o PIB nominal. Eu tenho o preço e o PIB real. Então, as produções de bens e serviços é determinada principalmente pela oferta de fatores de tecnologia, produtividade, fatores de insumo, que eu comentei, né? Trabalho e tal. Como a moeda é neutra, não afeta a produção. E aí o que afeta, então? Afeta o P. Então, por isso, quando o Banco Central altera a oferta de moeda, ela induz uma alteração proporcional no valor nominal da produção. Essa alteração reflete no P, não reflete no Y. Portanto, o Banco Central aumenta rapidamente a oferta de moeda, o resultado é uma alta de inflação, e não necessariamente uma alta de PIB. E aí gera um outro fenômeno importante também, que a gente chama de imposto inflacionário. O que é imposto inflacionário? O imposto que a gente paga ele é calculado com base nominal, não com base real. Se eu tenho um aumento inflacionário, né, imagina que aumentou os preços das coisas, vai pagar mais impostos. E aí imposto, lembrando que ele vai para onde? Ele vai para os cofres do governo utilizar o dinheiro. Então ele aumenta a arrecadação. Então quanto maior é o aumento dos impostos, maior vai ser o quê? Vai ser a arrecadação que o governo vai ter. Legal, agora o que está acontecendo? Então, se o Banco Central ele emite a moeda, vai fazer o quê? Vai gerar uma alta na inflação, que é o que a gente acabou de mostrar, né? Vai gerar uma alta de inflação, e essa inflação, pelo caso da inflação, imposto de inflação, vai gerar um aumento na arrecadação. Né? Arrecadação. Vai gerar um aumento da arrecadação do governo federal. Poxa, então é um mecanismo que, se o Banco Central ele não for independente, quando a gente prega independência do Banco Central, é que o Banco Central não pode seguir a ordem do governo, ele tem que seguir o que ele deve fazer, que é manter um controle do nível de preço. Ele serve para controlar a inflação, né? A função do Banco Central é essa, controlar o nível de preço. E aí ele vai emitir moeda, diminuir, né, o fluxo de moeda de acordo com o nível de inflação.
Quando ele não é independente, o governo pode estimular ele a lançar moeda no mercado para aumentar a sua arrecadação. É um mecanismo. Sem mexer na alíquota de imposto, que é o percentual, e sim o valor nominal que ele vai receber. Por outro lado, ele vai gerar o quê? Vai gerar um efeito inflacionário. E aí a teoria de Fisher também percebeu umas coisas interessantes ali que Irvine Fisher, né? Irvine Fisher foi um dos teóricos aí das finanças e economia. Ele falou o seguinte, que esse aumento da inflação que pode ter vai gerar o quê? Vai gerar um aumento do meu juros da economia, juros nominal. Porque, pela lógica, se eu investir R$100 e depois vou receber 110, eu vou ganhar o quê? Vou ganhar 10%. Mas esse 10%, se a inflação for de 8%, eu vou ter aproximadamente, não é exatamente, aproximadamente, 2% de juros real. Não é um mais o outro, né? Tem um vídeo meu que eu ensino como é que a gente faz esse cálculo aí. Um vídeo de matemática financeira. É um mais dividido por um mais menos um. Então não é exatamente um mais o outro. Mas assim, logo, o que acontece? Quando eu tenho um aumento do meu juros nominal, o meu juros nominal ele é feito basicamente de juros real mais inflação. Então, se eu tenho um juros nominal lá de 10%, eu estou ganhando R$2,08 de inflação, né? E aí o Irvine Fisher que percebeu que toda vez que aumenta, a inflação tem um aumento dos juros da economia, porque o pessoal vai querer ganhar em cima, né? Em cima daquilo, e sempre ganhar em cima da inflação. E aí eu peguei os dados do Banco Central só para a gente ver se é verdade, olha só. Toda vez que aqui é os dados de 2010. Então, a inflação subiu, depois ela caiu. Então, a taxa de juros subiu e caiu. Então, ela tem exatamente o mesmo comportamento. Só que o que acontece na prática? Essa taxa de juros aqui é determinada pelo Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. O que ele faz? Ele usa essa taxa de juros como mecanismo para enxugar. Ele observa a inflação, ele vê. Se a inflação estiver subindo e estiver incomodando o governo, a meta que ele estabeleceu para ele, o que ele pode fazer? Ele vai lá e sobe a taxa de juros. Aí eu mostrei, quando ele sobe a taxa de juros, os bancos deixam de emprestar o dinheiro e jogam o dinheiro no Banco Central, né? Porque a taxa de juros do Banco Central é atrativa. Então, ele recolhe via operação compromissada aquele dinheiro que está na economia. Aí vai faltar dinheiro no sistema financeiro e aí não vai ter tanto dinheiro no sistema financeiro, as pessoas não vão ter dinheiro para gastar. E aí, automaticamente, os preços caem para conseguir encontrar um novo equilíbrio ali. E aí os preços caem e cai a inflação. Portanto, o caso da taxa de juros do governo é justamente feita para controlar a inflação. E aqui eu coloquei a taxa de juros real só para a gente ter uma noção ali como é que ela se comportou nos últimos anos no Brasil. Hoje ela está negativa porque a gente está uma inflação de 4% e uma taxa de juros de 2%. Além disso, tem o que a gente chama de custos da inflação, né? Essa inflação ela tem vários problemas, né? Ela gera um custo na sociedade que é interessante ser dito. Então, o primeiro custo, antes de falar dos custos, a gente tem que falar de uma falácia, que é a queda do poder aquisitivo. Todo mundo fala, se eu tenho inflação, eu tenho queda do poder aquisitivo. Na prática, vocês vão perceber que sim, mas na teoria, não, né? Se algumas outras coisas acontecerem. O que seria isso? Então, se eu tenho um aumento de preço, uma inflação, as pessoas, os compradores, vão ter que pagar mais para comprar aquele produto. Automaticamente, quem está vendendo vai ganhar mais. Vai ganhar mais, aumentar a renda. Aumentando a renda, automaticamente você consegue comprar mais, né? Dessa forma, se eu tenho um aumento de uma inflação de 5%, a minha renda também sobe 5%, não tive queda no meu poder aquisitivo. Se a minha renda acompanha a inflação, não há queda no poder aquisitivo. Só há se a minha renda crescer menos que a inflação. Aí sim. Por isso que, geralmente, as pessoas ficam mapeando o quanto que vai ser o aumento do salário mínimo em comparação com a inflação. Aí fala, o governo X não teve aumento real no salário mínimo, ou seja, não teve aumento acima da inflação. Porque aí gera queda do poder aquisitivo, que é muito importante. Então, falando sobre os custos da inflação, o primeiro custo, que hoje em dia não se aplica muito, né? Mas o livro traz, que é o que a gente chama de custo de sola de sapato. Quanto maior a inflação, mais você vai ter que ir no banco pegar dinheiro, imaginando que esse dinheiro está lá no banco, e aí mais indo no banco, mais você vai gastar sola de sapato para isso. Só que hoje em dia, como tem Pix, tudo eletrônico, cartão de crédito, você quase não vai no banco sacar dinheiro. Logo, esse custo de sola de sapato não necessariamente existe. Outra coisa que tem é o custo de menu. O que seria isso? Toda vez que, como tem muita inflação, você tem que ficar alterando os preços dos seus produtos toda hora, se você é um vendedor. E aí você imagina um supermercado, tem que ficar pensando quanto que é cada produto para ele alterar.
poxa, ele vai ter um custo de trabalho ali muito alto, que vai ter que contratar gente que só os repositores de produto e os remarcadores de preço. Se esses preços ocorrem diariamente, os remarcadores vão ficar o dia inteiro lá, né, colando preço novo, alterando o bilhetinho de preço, mas o pessoal da contabilidade tem que imaginar qual que vai ser o preço de cada produto. Então, tem um custo que essa inflação gera. Outra coisa também é a variabilidade dos preços relativos e a alocação de distribuição, né? O que ela fala? As empresas não aumentam os preços todos ao mesmo tempo. Porque, pela lógica, eu acabei de falar, R$100 a camisa, sobe o preço, a quantidade de camisa é a mesma, então o preço relativo dela é de R$100, mas ela está sendo vendida por 200. Então, agora, como nem todo mundo repassa o preço imediatamente, lança esse preço, muda, alguns produtos sim, outros mais, outros menos e tal, não dá para a gente ter exatamente os preços relativos, porque esses preços relativos eles se alteram também, né? É difícil você conseguir calcular eles, né? E aí distorce o quê? Distorce a alocação de recursos, porque a alocação de recursos é com base nesses preços relativos, né? Outra coisa também é as distorções tributárias. Como o imposto, a inflação faz a renda nominal aumentar, que eu acabei de falar, gera inflação, gera aumento na renda, só que esse aumento da renda ele é mais nominal, ele é mais rápido do que o aumento real da minha renda. Você fala, poxa, não entendi. É simples, se você tinha a inflação subiu 10%, sua renda subiu 10%, então, teoricamente, eu tive um aumento nominal, minha renda não aumentou, ela ficou constante, né? Eu só tive um aumento nominal. Agora, pode ser que eu tenha até um aumento real na minha renda. Só que aí, como os impostos são calculados com base na minha renda nominal, o valor que eu estou recebendo de salário, e aí se aumentou o meu valor nominal, aumenta meu imposto a pagar, pode ser que a minha renda real diminua, principalmente se mudar a alíquota de imposto de acordo com a minha renda. Então é um problema, né? Porque os impostos são baseados na renda nominal, né? E alguns deles não são ajustados pela inflação. Então pode ser que as alíquotas dos impostos, elas não sobem necessariamente, às vezes elas ficam fixas. Então, o cara, se ele atinge uma renda de 2.000, ele começa a pagar imposto. O cara está com uma renda de 1.500. A renda dele sobe para 2.000, ele passa a pagar imposto. Poxa, subiu, mas esse aumento de 1.500 para 2.000 foi da inflação. Então, teoricamente, a alíquota de imposto era para subir com a inflação para ter essa correção. Mas não, a tabela do imposto de renda não sobe. Tem muito tempo que não mexe, né? Ela fica fixa. E aí gera o quê? Gera um comprometimento da minha renda real. Outra coisa que pode acontecer também é a distribuição arbitrária dessas rendas. Por quê? Porque a inflação ela não acontece em vários produtos diferentes óticas. E aí, às vezes, acaba tendo um problema. Assim, se ela pega uma inflação mais grande em cima de produtos mais caros, as pessoas que ganham mais vão pagar mais caro, vai gerar um aumento de receita do governo em cima das pessoas que ganham mais. Agora, pode acontecer o processo inverso. Então, não é uma coisa exatamente linear. Por isso, a gente tem o IPCA, que é o Índice de Inflação Nacional, que ele pega, eu comentei isso já, ele pega uma cesta de salários, assim, de diferentes salários. Agora, eu tenho o INPC, que é o Índice Nacional de Preço, ele é justamente uma inflação do consumidor para a pessoa de baixa renda. E ele dá uma distorção grande. Então, quando eu tenho o IPCA muito maior do que o INPC, logo significa que essa inflação está em pessoas de alta renda, né, que está puxando a média do IPCA, mas não é da pessoa de baixa renda do INPC. Agora, o inverso, aí é problema, a redistribuição começa a ser complicada. E como ela é arbitrária, o governo ele vai perdendo o controle sobre essa distribuição de renda, né? São custos que a gente vê da inflação e acontece aí com os efeitos monetários. Então, é importante vocês saberem que essa teoria monetária ela tem a neutralidade da moeda, então a emissão de moeda não necessariamente aumenta a riqueza, e sim gera aumento de preço. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula. Abraço.